E a gigante microempreendedora individual que vamos conhecer hoje é a Ana Carolina Carbonaro. Ela é proprietária da Fruit e Afeto. Após dedicar anos estudando para passar em concurso público, Ana se deparou com a mesma preocupação de muitos brasileiros: complementar a renda. A vontade de empreender veio ao perceber a falta de geleias de qualidade no mercado e assim decidiu criar a própria marca. Vamos ver! Meu nome é Ana Carolina Carbonaro Souza, eu tenho 33 anos e hoje eu sou empreendedora. Eu comecei a empreender no final de 2020. Eu já estava há 3 anos estudando para concurso público e não havia perspectiva de que eles abririam num curto prazo. Então, eu já tinha o hábito de fazer geleia em casa e eu acabei esbarrando com um e-book que ensinava a fazer geleias para vender. E aí eu comprei esse e-book, estudei ele, mas fiquei com aquela ideia inicialmente só para mim. Com a pandemia, meu esposo acabou tendo um pouco mais de tempo e aí ele ficava em casa, né? Ficava de home office e a gente acabou tendo a oportunidade de fazer um curso de inteligência financeira. Nesse curso, eu percebi que a gente estava caminhando bem, financeiramente falando, a gente já fazia tudo certinho. E que eu não precisava, aquela preocupação que eu tinha de trazer uma renda extra para casa, aquela preocupação com o futuro, né? Como seria meu futuro profissional, acabou dando uma amenizada. E dentro desse curso também eu entendi, ele fala um pouco sobre empreendedorismo, né? Sobre os riscos, né, de empreender. E eu acabei percebendo que o negócio de geleia era um negócio de baixo risco, né? Eu precisava de um investimento muito pequeno e era uma coisa que eu poderia fazer de casa, o que para mim era ainda melhor, porque se eu tô de mudanças constantes, né? Uma coisa que eu não preciso de um ponto físico, para mim é uma grande vantagem. Então aí com isso eu criei coragem de contar pro meu esposo que eu não queria mais estudar para concurso público, que eu queria empreender, que eu queria fazer geleias para vender. Fiz vários cursos, né? Fiz um plano de negócios, pesquisei um pouco o mercado, comprei uma caixinha de pote pequena, 24 potes, fiz os testes das receitas, distribuí para os amigos para saber o que eles achavam, né? Para validar a nossa ideia mesmo. Isso, final de 2020, a gente morava em Caxias do Sul. Eu tentei fazer algumas vendas no bairro, no grupo de WhatsApp do bairro, e aí a gente não teve sucesso. Eu imprimi os rótulos em casa mesmo, não tinha uma identidade visual, nem tinha um nome muito bem definido ainda. E eu fiquei frustrada, né? Porque eu não consegui fazer nenhuma venda. Então a gente decidiu sentar, conversar e amadurecer mais ainda a ideia, definir se seria aquilo mesmo e se fosse aquilo mesmo que a gente fizesse da forma mais profissional possível. Então a gente decidiu investir um pouquinho mais, aí a gente foi elaborar a identidade visual, a gente registrou a marca, porque a partir daquele momento a gente começou a acreditar mesmo no negócio, que a gente entraria para fazer funcionar. A gente registrou a marca, a gente investiu na identidade visual e a gente estava de mudança já programada para o Rio de Janeiro. Então, toda essa mudança que a gente fez, a gente implementou no início de 2021, já no Rio de Janeiro. Nos primeiros dias do ano ali, eu já formalizei o meu CNPJ também, abri o Instagram para começar a divulgar. E ali, no Rio, era um condomínio militar. É uma vila bem grande, assim, né? Então, a gente conseguia atingir bastante pessoas. E deu muito certo o negócio ali. E por se tratar de um condomínio militar, quem tá ali vem de várias regiões do Brasil. Então, os clientes que a gente fez ali começou a levar para várias cidades diferentes, sabe? Então, foi um ponto positivo, porque aí ajudou bastante na nossa divulgação. Já no começo ali, a gente chegou em lugares que eu não imaginava, assim. Aí, o ano passado, em 2022, já aqui em Três Corações, foi um ano muito importante, porque
foi o ano que a gente conseguiu fazer as primeiras parcerias de revenda. Tanto a gente entrou em contato com alguns empórios, quanto empórios nos acharam na internet e quiseram fechar essa parceria com a gente. Nós ampliamos o cardápio, né? Passamos de 5 sabores agora para 11 sabores, começando já agora na linha de antepastos, né? E a gente pretende expandir daqui a pouco. Pensamos nessa sacolinha de presente, né? Que é um objetivo da Fruit Afeto, ser uma geleia presenteável. Então desenvolvemos a primeira embalagem de presente, também pretendemos desenvolver outras futuramente. E participamos também do nosso primeiro evento grande. Então, foi um ano de crescimento, de aprendizado. E esse ano estamos aí seguindo, aprendendo e crescendo de pouquinho em pouquinho. Não temos sócio. A gente gosta de brincar aqui em casa que eu sou a CEO, a gerente de marketing, a diretora criativa, a relações pessoais, e o meu esposo recentemente foi promovido a CFO. Eu passei a parte financeira para ele porque realmente estava ficando uma carga de trabalho muito grande. Então hoje a gente não tem sócio, mas a gente tem bastante apoio da família, assim, sempre que a família vem visitar, eles ajudam em vários processos, de finalizar um pote ou até mesmo nas vendas, nas entregas. Então é uma empresa familiar. Além disso, quando eu tô na cozinha, ninguém entra, né? A gente tem uma grande preocupação em manter o ambiente esterilizado, né? Em manter o ambiente limpo. E os processos são bem... Eu tenho um fluxo de processos bem estabelecido, né? Uma ordem bem estabelecida das coisas. Então, lavar os potes, depois higienizar as frutas. Acaba que é até melhor uma pessoa só fazer todo esse processo, porque a gente tem uma ordem correta de operações. E como a gente tem uma cozinha pequena hoje, acho que mais gente na cozinha seria mais difícil de gerenciar isso. Então, acaba ficando mais fácil que eu seja a única responsável pela produção. E aí, tendo a ajuda nas outras etapas, já me deixa mais livre, né, para dar conta da produção. O que nos inspirou a definir o nome? A gente casou e foi morar longe da família. Nós somos mineiros e fomos morar no Rio Grande do Sul. Então a saudade em alguns momentos dava uma apertada. Mas a gente foi muito feliz de ter amigos, né, casais jovens que estavam vivendo a mesma situação que a gente, né, de estar longe da família. Então a gente se reunia com muita frequência. Então esses momentos à mesa com os amigos que aliviava a nossa saudade começou a ser muito importante fazer parte de, sabe, ter uma grande importância na nossa vida. Então a gente ficou com essa coisa de laço, de amizade, de família, sabe, de reuniões à mesa. Então quando a gente foi definir o nome, a gente pensou nesse aspecto, né, do lado afetivo, de ter o laço dessas relações, e também saúde, porque é um produto sem conservante, que a gente faz com o controle de açúcar. Então a gente queria unir essas duas ideias. E aí, a pandemia estava dando uma flexibilizada. E aí estava fazendo um dia de sol, Caxias, uma cidade fria, né? E a gente saiu para dar uma caminhada. E aí, discutindo isso, jogando essas ideias, laço, saúde, e a questão da origem também, que eu queria alguma coisa que tivesse a minha cara, que remetesse a alguma coisa pessoal minha. E a minha família tem origem italiana. Então, jogando todas as palavras ali, caminhando e discutindo, a gente chegou que fruta, né, remetendo à saúde, e afeto, né, que é toda essa relação importante pra gente, esses encontros à mesa, e aí em italiano para remeter às minhas origens. Então, ficou fruta e afeto, que é fruta e carinho. Eu decidi apostar no ramo de geleias artesanais porque eu senti uma dificuldade de encontrar boas geleias no mercado. Geleias que realmente tivessem gosto de fruta. Tem algumas que a gente não consegue nem diferenciar o gosto da fruta, né, pelo excesso de açúcar. E que tivesse uma boa textura, que eu conseguisse usar nas receitas, né, que eu estava gostando de testar na cozinha. E eu tenho percebido um movimento cada vez maior de pessoas preocupadas com o que elas ingerem. Preocupadas em diminuir o industrializado, preocupadas em consumir mais produtos artesanais que não tenham conservantes, que é
uma coisa que eu acredito muito, uma filosofia que eu acredito muito e que tento praticar no meu dia a dia. Eu decidi me tornar MEI porque a gente queria de fato profissionalizar, né? Se a gente estava entrando, né, nessa área, se eu estava mudando de carreira novamente, né, estava fazendo uma transição de carreira, então que a gente entrasse de forma profissional. Então a gente decidiu investir, decidiu formalizar, decidiu criar toda uma identidade visual para ser, né, trabalhar da forma mais profissional possível e para que pudesse me abrir portas, né? Eu já tinha pretensão, por exemplo, de vender pela internet, então ter um CNPJ formalizado seria bem importante para conseguir fazer esses envios, para conseguir fazer parceiros de revenda, por exemplo. Os benefícios de se tornar MEI para mim são garantia os benefícios previdenciários, né? Nós somos autônomos, nós não temos um salário fixo, né? Então qualquer imprevisto que aconteça com a gente, se eu não produzir geleia, eu não vendo, então eu não tenho renda. Então a gente precisa se garantir, né, em relação aos benefícios previdenciários e poder emitir nota fiscal. Podendo emitir nota fiscal abre portas, né, para você conseguir parceiros de revenda, por exemplo, né, empórios maiores sempre vão pedir nota fiscal. Algumas transportadoras para envio não aceitam enviar sua mercadoria se não tiverem nota fiscal. Então, esses são os benefícios de ter um CNPJ ou o MEI, né, formalizado. A minha principal dificuldade é encontrar fornecedor. Por 2 motivos. Por a gente estar sempre de mudança, então eu chego numa cidade nova, eu preciso encontrar novos fornecedores. Claro que com a internet hoje, a maioria às vezes a gente consegue manter, né? Porque eles vão enviar para qualquer lugar. Mas de frutas, por exemplo, o morango é sempre uma questão. O morango é sempre difícil, assim, achar, dependendo da região, achar um produtor que entregue fresquinho ali na sua porta. E outra questão é a escala também que a gente compra. Hoje a gente já está conseguindo comprar num volume maior as coisas, mas no início isso foi uma dificuldade muito grande. Conseguir encontrar fornecedores que atendessem pequena quantidade num preço acessível. Até agora foi uma trajetória de muito aprendizado. Ainda virão muitos aprendizados e eu espero que no futuro eu possa reunir tudo isso e compartilhar com mais pessoas e dar a possibilidade para mais pessoas conseguirem fazer sua renda extra, conseguirem abrir seu próprio negócio.